Hoje no canal Vinil da Parede eu vou falar sobre uma das maiores bandas de rock, Rush, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Sandro, canal Vinil da Parede, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar, na minha opinião, sobre uma das maiores bandas, que é o Rush. Mas antes de falar, eu queria agradecer ao meu amigo João Levandeira, do canal Viajando no Vinil, que foi o que fez essa nova abertura do canal, que eu já postei no último vídeo. Eu queria agradecer aqui de público a ele, né, por ter feito essa nova abertura do canal. E eu decidi fazer um pouquinho diferente do que fazer discografia. Por quê? Porque é uma discografia grande. Eu ia perder muito tempo aqui mostrando todos os álbuns, né, sendo que tem um documentário, Beyond the Light and Stage, que é um documentário que fala toda a história da banda. Então é um documentário bem bacana, então mostra inclusive imagens da família deles. Então, eu convido aos senhores assistirem ele, que ia ser muito melhor do que eu ficar aqui repetindo o que está no documentário. Então eu preferi fazer o quê? Falar sobre o Rush, experiências minhas, falar algumas coisas que aconteceram no som da banda, mostrando alguns discos que mudaram, né, um pouco o som desde o início, lá em 1974, até a banda acabar, praticamente ali em 2015, 2016. Então, pessoal, o Rush é uma banda canadense, foi uma banda canadense que começou em 1968 e basicamente durou até 2018, né? 2018, quando eles encerraram as atividades. Como eu disse antes, é uma discografia grande. Então a banda é um trio formado pelo Gary Lee, no vocal e baixo, pelo Alex Lifeson, que era o guitarrista, e pelo baterista, Neil Peart. E é isso mesmo, pessoal, é uma banda que só os três tocavam. Não tinha música auxiliar, não tinha música de fundo, né? Então, eu vou falar aqui, tem shows do Rush que você vê o vocalista, o Gary Lee, cantando, tocando teclado e baixo. É isso aí. Por isso que é uma das maiores bandas, considerada uma das maiores bandas, né? E uma banda seguinte que todos os integrantes eram marcantes. A voz do Gary Lee, bem marcante, né? Uma voz assim, bem aguda. O baterista considerado um dos maiores do mundo. E o guitarrista também, Alex Lee, reconhecidamente um dos mais belos guitarristas que o rock já teve. Então o Rush basicamente o Peart, que era o baterista, ele era o letrista da banda. Por que ele era o letrista da banda? Porque ele lia muito. Então uma das manias dele era ficar lendo vários livros. Então ele entrou na banda a partir do segundo disco, né? Eu vou falar isso agora, daqui a pouquinho. E a partir daí as músicas eram compostas pelo Lee e o Lifeson, e o baterista, o Neil Peart, fazia as letras. Então o primeiro disco da banda foi lançado em 1974, é esse aqui, né? E na bateria não era o Neil Peart, era o John Rutsey. Então, o documentário ele mostra aqui como é que começou. Eles tocavam basicamente um rock puro no Canadá. Quem ouve esse disco aqui, ele é bem parecido com os primeiros discos do Led Zeppelin. Até pela voz, da tonalidade da voz do Gary Lee. Então é um disco de abertura muito bom. Ele fez muito sucesso no Canadá, o que incentivou aos membros do Rush a querer alcançar o sucesso, principalmente no mercado dos Estados Unidos. E o documentário ele fala bem, uma fita demo desse disco acabou na mão de um produtor de rádio, e o produtor de rádio, quando botou esse disco para tocar, as gravadoras vieram em cima para contratar o Rush. Esse disco aqui
o tipo de música dele aqui não é o tipo de música que começou a ser produzida a partir do segundo disco, que eu vou falar na sequência aqui. Então esse aqui é o primeiro disco, 1900 do Rush. Então a banda estava sendo pressionada pela gravadora para gravar um disco mais pop. Só que depois eles se reuniram e falaram, cara, ou vai esse tipo de música ou não vai nenhum. E eles gravaram essa obra aqui, ó, maravilhoso, 2112. Então, para vocês terem uma ideia, o lado 1 parece uma música só, são diversas músicas, né? E o lado B, sim, tem algumas músicas menores. Só que isso aqui irritou profundamente a gravadora. Mas, o que aconteceu? Esse disco aqui fez muito sucesso. Então o Rush praticamente foi o disco que botou o Rush no estrelato. Então a partir deste disco, o Rush começou meio que definir o que ele ia fazer na vida dele. Né? Um disco desse maravilhoso, né? Foi lançado contra a gravadora, mas fez muito sucesso. Então é um disco assim icônico, muito bom. Em vários shows eles tocam praticamente o lado A inteiro desse disco, né? Eu acho que em 90% dos shows deles, todos os DVDs e Blu-ray que eu tenho tem essa música aqui, pelo menos a The Temples of Syrinx. Mas em muitos discos, tem discos ao vivo que tem todo esse lado desse disco ao vivo aqui, 2112. Então, com o sucesso de 2112, o Rush acreditava que a fórmula era aquela. Então, mesmo pressionado pela gravadora para fazer um disco com muito sucesso, eles lançam esse aqui, ó, Hemispheres, que é um disco também conceitual, com músicas longas, e uma música aqui, La Via Strangiato, uma música de difícil execução. Então, no documentário que eu falei para vocês, eles falam que eles levaram 3 dias para conseguir gravar a música. Imagina executar essa música ao vivo. Né? Então, eram músicas muito complexas, né? Obras-primas, que era a cabeça, o pensamento da banda na época. Fazer esse tipo de música. Só que era um álbum muito trabalhoso. Né? Então, para gravar esse álbum aqui, eles ficaram num lugar durante meses. E não tinha o retorno nem que eles, nem que a gravadora desejava. Então, mas é um álbum muito bom. Né? Não é o álbum para você começar a ouvir o Rush, mas é um álbum muito bom. Tá? Hemispheres. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees. Então, após a dificuldade deles gravarem o Hemispheres, eles decidiram o seguinte, que não iam gravar músicas mais daquele tipo. Músicas difíceis de ser tocada e de difícil execução. Então eles começaram, a partir desse disco aqui, Permanent Waves, e na sequência, o disco de maior sucesso deles, Moving Pictures, gravarem músicas mais palatáveis, menores. Então, esse disco aqui, ele possui um dos maiores sucessos dele, Spirit of the Radio, fez um grande sucesso, e Free Will. E o grande sucesso da banda, que foi Moving Pictures, com a famosa música Tom Sawyer, que é a música da abertura do MacGyver, né? Então ficou muito famoso aqui no Brasil pela abertura do MacGyver. Então, a partir desse disco aqui, desses 2 discos, o Rush muda totalmente seu som. Então, passa daquela virtuosidade das músicas longas, de difícil execução, para músicas mais simples que tocavam no rádio. Inclusive, esse disco aqui, ele tem a última música grande do Rush, que é The Camera Eye. Né? Então eu tenho aqui também essa versão que saiu em 2011, em que eles tocam o disco todo, o Moving Pictures, né? Então um disco todo ao vivo. Né? Na verdade isso aqui faz parte do disco que eu vou mostrar depois ali para vocês. Então eles lançaram esse disco só com o álbum Moving Pictures, que é um dos álbuns que eles tocam numa dos shows deles aqui, ok?
Então, a partir de 1982, o Rush ele muda totalmente o tipo de som, né? Por quê? Então começam a aparecer nas músicas mais o que? Sintetizadores, à frente até de guitarras e de baixo. Então os fãs do Rush não gostam muito dessa fase, que é a fase que vai de 82 até esse disco aqui, ó. Hold Your Fire, de 87. Então, eu particularmente adoro essa fase. Aliás, eu gosto de todas as fases do Rush. Mas esse tipo de música aqui, ó, então aqui tem músicas que eles tocaram até a última turnê, Time Stand Still, Force 10, Prime Mover. Então eu gosto desse tipo de disco, né? Não foge do rock, mas dá mais preferência a teclados e sintetizadores. Então, os fãs xiitas do Rush não gostam dessa fase. Dizem que o Rush havia se perdido, né, até de 82 a 86, né? Então, essa fase se encerra nesse disco aqui, Hold Your Fire, que, na minha concepção, é um disco muito bom. Basic elemental instinct to survive. Então, após o Hold Your Fire, o Rush retorna às origens, né? Com esse disco aqui, o Presto. Então, esse disco aqui que eu conheci o Rush. Eu já falei num vídeo anterior. Então, como é que foi essa história? Eu disse aqui em alguns vídeos que muitos discos eu comprei pela capa. Então, eu vi esse disco e me intrigava, né? Essa capa aqui com essa cartola, o nome do disco. Eu vou comprar esse disco do Rush, que eu não conheço o Rush. E eu, na época, eu comprei uma fita cassete. Rapaz, quando eu botei aquela fita, eu falei, cara, eu quero conhecer essa banda. Então, a partir dessa fita, eu ficava ouvindo, e não achava uma música ruim desse disco. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer essa banda. Aí eu comecei a acompanhar a banda de trás, mas comecei a comprar os discos mais antigos da banda, né? Então, mas esse disco aqui, porra, pra mim, é um dos melhores discos da banda e é o disco que me apresentou a banda. Então tem um carinho muito grande, eu gosto muito. E esse disco marcou o retorno do Rush ao velho rock, né? Não abandonando, mas deixando os sintetizadores mais de lado. Tá ok? Então Presto, 1989. E aquela fase do Presto foi até esse disco aqui também, Counterparts, de 1993. Cara, aqui é um disco... Por que esse disco é importante para mim? Eu lembro que eu estava me mudando, né, para Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu fui de carro do Rio de Janeiro para Uruguaiana, onde eu fui morar. E eu comprei essa fita no meio da viagem, tinham lançado o disco, né? Eu comprei uma fita e, cara, eu ouvia essa fita, acho que eu levei as 24 horas de dia eu ouvi essa fita. Então, um disco muito bom. E ela tem de músicas aqui que o Rush poucas vezes tocou ao vivo. É a Nobody's Hero, maravilhosa, Cold Fire, são músicas que eles não tocavam. E tem outras que eles tocavam em toda a turnê, como Animate, Stick It Out, Speed of Love. Então é um disco muito bom, né? Essa versão aqui, todas essas versões aqui foram relançamentos, né? Ok? Então, Rush. I knew he was different in his sexuality. Então, eu passei aqui alguns discos, né? E eu queria falar, a partir do que eu conheci o Presto, eu fiquei uma fissura muito grande em ter a coleção dos discos do Rush. Então é uma história bem engraçada. Então lá no Rio de Janeiro tinha um jornal, que é esse aqui, o Jornal Balcão, que era o Mercado Livre da época, né? Era um jornalzinho onde o pessoal anunciava as coisas e você comprava as coisas nesse jornal. Então, após eu vi o Presto, eu falei, pô, preciso comprar disco do Rush. E você não encontrava, era difícil encontrar os discos deles nas lojas. Então, uma vez eu vi um anúncio, o cara botou assim, vendo a coleção completa do Rush. Tantos discos, acho que eram uns 20 e pouco, 18 discos. Pô, eu peguei o anúncio, liguei pro cara, marquei no outro dia. E eu lembro que o cara trabalhava na rede ferroviária do Rio de Janeiro, né? Aí eu fui lá buscar o disco, quando eu cheguei, cara, que eu peguei os discos impecáveis. Aqueles eram discos realmente de colecionador. Pô, aí eu peguei e assim, eu percebi
o apego que o vendedor tinha pelos discos. Eu perguntei, pô, cara, você tá vendendo os discos por quê? Ele, ah, cara, eu tô precisando muito de dinheiro, mas são discos assim que eu não venderia. Aí rapidamente eu comprei e fui embora, né? E esses discos aí, eu tinha toda a coleção do Rush, até mais ou menos em 1991. Por quê, cara? Que foi aquela transição pros CDs, né? Aí eu lembro que eu peguei essa coleção, dei para um amigo meu, que é inscrito no canal, Júlio. Aí, Julinho. Eu falei, pô, pode ficar. Eu lembro que eu dei a coleção do Rush para ele e a do The Smiths, né? Aí troquei tudo por CD, aí depois, cara, o tempo passou e em 2014 eu comecei a recomprar todos os relançamentos, né? Mas hoje eu tenho todos os discos em LP e CD, mas aqueles da época eu gostaria de ter. É sentimental, né? Até pra ter uma recordação, né, do passado. Uma história engraçada. Então esse disco aqui é um disco triplo, Different Stage Live. São 3 shows e esse disco aqui ele foi gravado foi lançado entre 97 e 2002, porque foi aquela época em que o baterista perdeu a esposa e a filha assim em um ano e ele pegou a moto e começou a viajar. Então o Rush praticamente todos achavam que tinha acabado, né, em 1997. Aí o Rush, nesse período, lançou essa coletânea aqui, 3 shows ao vivo, muito bom, um mais antigo. Tá? Um item que na época foi bem difícil de conseguir. Né? Tem esse também, esse é um 3 DVDs e um CD. Então aqui tem o vídeo do show daquele Exit Stage Left, que é o segundo disco do Rush ao vivo. Tem o Grace Under Pressure Tour e tem o A Show of Hands, que é aquele álbum que eu mostrei para vocês. Então aqui é um item assim bem bacana também. Então esse aqui é a capa do segundo disco ao vivo, né, que é o Exit Stage Left. E aqui é a capa daquele disco que eu mostrei para vocês, o Show of Hands. Então esse aqui é um Blu-ray que tem um show antigo e um documentário. Tem esse daqui, o Time Machine, né? Então, Blu-ray do show. Esse aqui eu tenho LP também, vou mostrar já já para vocês. Tem o R30, né, quando comemorou 30 anos de carreira também. Show muito bacana também. Pessoal, esse aqui tá lacrado, todos esses estão lacrados. Por quê? Porque eu gosto tanto de Rush que eu tenho, desses Blu-ray eu tenho 2. Não é porque você tem 2, você junta, não, é porque eu ouço tanto que os outros estão bem surrados. Então, o que eu pensei? Eu gosto tanto desses shows e eu comprei 2, um que eu ouço e o outro, se estragar, eu tenho um outro aqui para assistir. Ok? Então tem esse aqui, que é o Clockwork, do último disco, a turnê do último disco deles, né? Também eu tenho um box de LP, vou mostrar. Tem o Snake Arrows Tour, também. Tem o R40, que foi de 40 anos do show. Esse é legal, porque ele passa desde o primeiro disco, começa de música do primeiro disco até o do último disco. 1, 2 músicas de cada, bem bacana. E tem esse aqui, o Rush in Rio, que foi no show no Maracanã. Curiosidade desse show foi o seguinte. Nessa época eu morava em Manaus, e na época a passagem de avião era caríssima, né? Aí, eu soube que o Rush viria ao Brasil. Aí na época eu pensei, cara, eu vou perder, tô em Manaus. Resumo da história. Eu lembro bem desse show, porque esse show foi no dia 23 de novembro de 2003. E por coincidência foi o aniversário da minha mãe. Aí eu, na sexta-feira, na véspera do show, cara, eu não aguentei. Eu fui num caixa eletrônico, peguei um empréstimo. Aí comprei a passagem de avião pra sexta-feira. Cheguei no sábado de manhã no Rio. Nisso meu primo já tinha comprado o ingresso do show pra mim. Aí durante a manhã saímos pra almoçar, aniversário da minha mãe. À noite eu fui pro show.
À noite, lá no show, no outro dia tinha jogo do Fluminense, que eu sou o Fluminense, né? Eu ainda comprei o ingresso, aí no domingo, aí fui no show no sábado, no domingo fui o jogo do Fluminense, na segunda de manhã eu voltei pra Manaus. Mas valeu a pena, cara. Valeu assim, cada segundo, né? O show durou 3 horas, 3 horas e meia. E quando acabou, eu olhei pro pau e falei, cara, se tivesse outro eu ia. Foi um show do Rush maravilhoso. Maracanã, 70 mil pessoas. Né? Então, um show assim que valeu a pena, tudo que eu gastei. E foi da turnê do Vapor Trails, né? Foi quando eles voltaram. Então eu falei que de 97 a 2002 eles pararam, em 2002 eles voltaram, lançaram esse disco e essa turnê passou no Brasil. E o engraçado é que nem eles sabiam que ia ter tanta gente no show, né? O maior público, eles tocaram em Porto Alegre, São Paulo e depois no Rio. No São Paulo tinha 80 mil pessoas, no Maracanã tinha 70 e pouco. Cara, é muito... Nem eu esperava. Eu falei, pô, Rush aqui no Brasil, maravilhoso, lotado. Depois eles voltaram de novo em 2012. Foi na Praça da Apoteose. E eu fui também. Tá? Então, Rush em Rio. E para finalizar, eu vou mostrar os boxes. Então esse aqui foi o que eu comprei, o Time Machine. Né? Então, os boxes do Rush eles não tem muita coisa assim, livro, não é mais o disco mesmo e algumas fotos, né? Está aqui, ó. Aqui são 4 discos. Aí tem o conhecido aí, o Rush em Rio também. 5 discos. Digo, 4 discos. Então tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem do Clock Angel Tour também. É o do primeiro disco, né? Um boxezinho aqui. O disco eu já mostrei pra vocês, mas eles têm umas coisinhas aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Daqueles... Como se fosse do show, né? Isso aqui é bem bacana. Então, o baterista, né? John Rutsey. O Gary Lee, vocalista. Do Lifson. Acho que aqui, ó, é o pôster. E ainda tem... Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero não ter ficado longo aí. Tá ok? Muito obrigado aí pela audiência. O canal cresceu bastante. Né? Fruto aí da audiência de vocês. E já eu vou fazer o sorteio daqueles 2 LPs que eu prometi no vídeo. Né? Daquele pessoal que colocou lá que é voluntário. Né? Então corra lá naquele vídeo lá. É o vídeo que eu falo sobre discos ao vivo e disco de estúdio. Bota lá no comentário que você quer participar. 2 discos, um do Beatles e o do Johnny Cash. Tá ok? Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima.